Olá, boa tarde. Me chamo Francisco. Para aqueles que já estiveram no meu canal, já me conhecem. E aqueles que não, sejam bem-vindos ao canal Fatos versus Argumentos. O nosso canal ele tem um texto que se fundamenta. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só nos liberta quando nós não argumentamos com ela, quando nós a aceitamos. Se você é cristão, evangélico, crente, e você tem o fundamento da sua fé em qualquer outra coisa que não seja nas Escrituras Sagradas, meu irmão, meu amado, eu digo a você, você está cativo à mentira. Isso é uma afirmação, porque a palavra diz, conheça a verdade, e ela vai te libertar da mentira. Seja bem-vindo. E hoje, dando continuidade no tema mundo espiritual. Hoje estamos no quarto vídeo. E hoje nós vamos trazer fundamento para aquilo que falamos no vídeo 1, 2 e 3. Porque a priori, muitos me chamaram de diversos nomes, como lunático, fanático, demônio, satanás, falso profeta. Eu imagino os nomes lindos aos quais me denominaram, tá bom? Mas, como sempre dizia no final do vídeo, espero o próximo. E hoje a gente vai entrar no 4. E o 4, como eu falei, vai trazer substância das coisas que eu falei no 1, 2 e 3. E eu começo dizendo a você que esses espíritos as quais a própria igreja evangélica, a própria igreja de Cristo nos invoca pela ignorância. Até nome eles têm pela ignorância. Porque os líderes são homens sem nenhuma formação. Sendo assim, eles simplesmente acompanham as informações que eles recebem e eles vão passando para frente. Eles não se deram ao luxo de pesquisar a respeito daquilo que eles ensinam. Eles ensinam para as suas ovelhas aquilo que os seus pastores ensinaram para ele quando ele era ovelha. E por aí vai. Então, eu queria começar afirmando e reafirmando que esses espíritos aos quais nominaram Tranca-Ruas, Zé Pilintra, Preto Velho, Caboclo, Pombagira, que vocês ficam chamando na igreja, e tem mais, tem até líderes que ficam invocando esses demônios. E eu disse para vocês o quê? Essas coisas, esses seres aos quais nominaram, não existem. Eu fiz uma afirmativa. Baseada na Bíblia. Se você assistiu, se eu não me engano, no vídeo 2, eu vou falar para você que antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu entregar a minha vida a Cristo, dele se tornar o Senhor da minha vida, eu era um zelador de santo. Ou vulgarmente chamado, como já falei, Pai de Santo. Esse termo,
ele não existe. Ok? Tecnicamente é zelador ou zeladora de santo, ou babalorixá e alorixá. Mas esse negócio de pai de santo, mais mãe de santo, para com isso. Então, eu disse para você, eu fui espírita durante 14 anos, durante 7 eu fui líder. Então, eu tive experiência dentro desse mundo. E lá eu tinha certos questionamentos, assim como os muitos lá eles têm, só que não se questiona, não se pergunta. Nós, cristãos, o pastor diz amém, a gente diz amém. Nós não questionamos aquelas coisas que ele fala, nós não questionamos o que está escrito na Bíblia. E Deus quer que a gente questione. Sabe por quê? É no questionamento que a gente aprende. Só que a gente senta no banco da igreja e o pastor fala e a gente diz amém e segue destino. Você não aprendeu nada. É por isso que você continua cativo na mentira, sendo enganado. Tá bom? Então assim, vou colocar aí alguns vídeos e você vai ver o seguinte. São de pessoas lá de dentro, eles têm autoridade para falar do assunto. Eles são líderes lá dentro, historiadores. Então você vai ver que aquilo que eu falei vai tomar vida. Eu disse a você que essas ditas entidades com seus nomes, elas não existem. Eu fui claro em dizer para você que essas entidades, ou seja, esses espíritos, a Bíblia chama de demônio. Nos vídeos anteriores, no 2, se eu não me engano, você vai ver quando o inimigo, né, ele consegue envolver 1/3 do céu, dos anjos, e levá-los para as trevas. E eles são lançados para fora, vêm aqui para a terra e estão fazendo a lenha, nos enganando. Então esses espíritos que deram nomes, como já falei no vídeo anterior, pelas nossas necessidades. Nós falamos para os demônios, eu preciso disso, e ele cria para você. Calma aí que você vai entender, tá bom? Fica comigo. Zé Pilintra. O Zé Pilintra, juremeiro, catimbozeiro, nordestino, e esse Zé Pilintra, malandro, carioca, do morro, do carteado, da dança e assim por diante. Então nós temos duas figuras. Mesmo, consciência, são duas figuras de Zé Pilintra. E agora nós vamos entender um pouco sobre isso. Nascido em Alhandra, em 1908, outros dizem é Gomes da Silva, que nada tem a ver nem de familiar com José de Aguiar, nasce em Pernambuco, desce via litoral e chega no Rio de Janeiro por volta de 1917, com 17 anos, ou seja, nasceu em 1900.
Espanha medieval, isso mesmo. Ela teve o amor do rei Dom Pedro I de Castela, o qual foi chamado de O Cruel, muito conhecido também aí pelo povo espanhol. Ela foi amante do rei, que era, no caso Maria Padilha, era uma jovem muito sedutora. Viveu entre o ano de 1300 a 1400. Os caboclos são os verdadeiros e reais donos dessa terra. Quando os portugueses chegam aqui, holandeses, espanhóis, os caboclos já estão aqui. O povo dessa terra, o povo indígena. E o termo caboclo é pós acontecer a mistura do europeu com o índio e assim por diante. Então ficou um termo utilizado na Umbanda que a gente olha e enxerga a figura do povo do indígena, tá? Cambá, 7 flechas, rompe-mato, pena vermelha, pena dourada, aimoré, tupã, araribóia, samambaia, folha verde, iara, janaína, jupira, jupiciara, jussara, arranca-toco, cobra coral, seu birajara, enfim. De um dos pontos cantados nessa corrente dos pretos velhos. Eles possuem esse hábito de fumar ou pitar, como eles chamam, o cigarro de palha ou cachimbo, em memória também da época que viveram em cativeiro, e também carregam na fumaça os elementos deletérios. Para um preto velho, ele é um velho e nem sempre é um preto, mas são entidades, são espíritos desencarnados que vêm nessa linha para nos trazer um conselho, uma quero dizer, pessoal, é que a vida do seu tranca-ruas em vida, enquanto ele era vivo, era uma vida muito boa. Um exemplo que podemos dar é que tanto no seu nascimento como também a sua infância, Então, assim, como eu já falei nos vídeos anteriores, agora eu trouxe para você, um material para confirmar aquilo que eu tinha dito. A palavra de Deus era clara. Ao homem basta morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Ou seja, não tem mais vida. É daqui, o outro texto, morreu o corpo para a terra. O espírito, ele volta para o seu Criador. Ou seja, não tem essa coisa de espírito vagar, espírito. Então, quando eu falo para você que esses espíritos incorporam nas pessoas, esses espíritos se apresentam na igreja, olha bem, agora vem a próxima parte. Esses espíritos que possuem pessoas dentro da igreja, incorporam, não existem. São demônios, ou seja, anjos decaídos que se passam por essas pessoas, criaram uma história em torno disso tudo. Para quê? Agora a gente vai para o último vídeo, se eu não me engano, o terceiro. Eles vão trabalhar em cima das nossas necessidades, ou seja, eles vão nos sugestionar. Eles vão dar aquilo que eles sabem que a gente precisa, que a gente quer. E eles criam esses nomes,
mas não existe. Bom, se você é cristão e crê na Bíblia. Porque hoje está todo mundo dizendo que é cristão, todo mundo está dizendo que é crente, todo mundo está dizendo que é evangélico, mas Bíblia, nada, zero. Carrega a Bíblia debaixo do braço porque faz parte do protocolo. Mas conhecer a Bíblia, ganhar tempo estudando a Bíblia, para, irmãos. Para. São pouquíssimos, quase nenhum, que faz isso. O negócio, como eu já falei, é entrar no oba-oba, porque é o que eu quero, é o que a minha carne quer. A minha carne veio do mundo. Ela está acostumada com o oba-oba. É o grito, é o pulo, é a dança. Então, eu sou sugestionado pelos demônios e pelos falsos profetas a viver essas coisas que eu quero. O que não é difícil. Se você gosta de churrasco, nada melhor do que eu te oferecer um churrasco. Não adianta eu te oferecer um outro prato qualquer, um churrasco, ele é mais suculento porque você gosta. Você está conseguindo acompanhar? Você está vendo aí, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Foi claro, essas pessoas que têm o meu respeito, elas colocaram a história dessas pessoas, mas a Bíblia diz que morreu, acabou, o espírito volta para Deus, o espírito não fica aqui embaixo, salvo se você é um crente espírita. Ué, se você é um crente espírita, eu acho que você devia ler a Bíblia de Allan Kardec, que você ia ter um resultado muito melhor. Então, vamos parar aqui. No vídeo 5, nós vamos ver o espiritismo dentro da igreja. Nós vamos ver a Umbanda dentro da igreja. Nós vamos ver o Candomblé dentro da igreja. É aí que eu queria chegar. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele está sendo destruído pela tua ignorância, pelo teu comodismo. Então, não me diga que você é crente, não me diga que você é cristão, não me diga que você é evangélico, e por favor, não me chame de irmão, porque quando disseram para Cristo, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, ele disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E você não está fazendo porque você não conhece a verdade. Você está sendo enganado por demônios. Você está sendo enganado por líderes do próprio Satanás, como a palavra diz. Mas você gosta, né? Você gosta porque quando aparecem pessoas, porque existem homens como eu que pregam a verdade, vocês não querem ouvir. Entra lá no meu canal, lá no YouTube, que você vai ver um pastor, e eu fiquei impressionado, tanto que eu coloquei o vídeo dele no meu canal, porque existem homens, só que você não quer ouvir, você quer continuar na mentira. João 8,44, vós sois filhos do diabo e querem satisfazer a vontade do vosso pai, que é o pai da mentira.
mais um pouquinho para você me odiar. Mas liga não. Odiaram Cristo. Porque quando ele veio aqui, ele veio libertar o povo da ignorância. Ele veio libertar o povo da mão dos poderosos, do sistema. Que o Eterno te abençoe. Abençoe tua família. Que o Eterno abra a tua mente e te liberte para que você possa escutar a voz da verdade, não a minha, mas a voz da verdade. Porque o Senhor, ele diz em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, a minha palavra, e elas me ouvem. Shalom. Um beijo enorme no seu coração.